Chegamos ao capítulo 4 do nosso livro Obreiros da Vida Eterna. Nesse capítulo, André e os colegas dele já fizeram a viagem pela crosta e estão procurando um local. O André pergunta o que eles estavam procurando, porque uma região era tão triste, tão ruim, tão asfixiante. Ele chamou assim, de asfixiante tristeza. E aí, eles estavam procurando essa casa e foi explicado para ele que a Casa Transitória Fabiano de Cristo ficava ali nessa zona por enquanto, porque é uma casa transitória, ela ia de um espaço a outro no umbral conforme a necessidade. E essa casa servia para auxiliar colaboradores que vinham das colônias espirituais e também os espíritos que recém desencarnaram e que ficavam por ali, porque como ele recebeu a explicação, muitos, a maioria de nós, quando desencarna, fica meio sem noção, fica meio perdido nessas zonas. E por melhor que a criatura seja, assim, na nossa condição evolutiva, acaba se perdendo nessas zonas umbralinas. Acaba sendo vítima da espiritualidade e de algozes que tem por lá, acaba se perdendo nessas zonas que não são boas, que não são de acolhimento. Então, essa Casa Transitória Fabiano de Cristo auxilia esses desencarnados que já têm merecimento de receber esse auxílio da espiritualidade superior. Já pensou? Tomara que a gente tenha, né? Quando a gente desencarnar, que a gente possa receber um auxílio numa dessas casas transitórias. Bom, essa Fabiano de Cristo recebeu esse nome porque era esse colaborador que criou essa casa. O nome dele era Fabiano. Aí, quando eles chegaram lá, claro que tudo nessas tarefas de auxílio tem que ser rápido, tem que ser corrido. Eles já receberam a permissão para entrar na casa e o André achou tudo muito feio, porque até então tudo que ele tinha visto da espiritualidade assim era bonito, tinha a natureza exuberante, tinha rios, lagos e tal. Ali não tinha nada. A casa quase que se confundia com um nevoeiro triste lá de onde eles estavam. Não tinha natureza, não tinha nada, beleza alguma. E a casa era baixa, ele dizia. Não era aquelas construções bonitas. Aí o orientador do André disse para ele, lembremos onde nós estamos e aqui serve essa casa. Então não era para aparecer, para pessoa vir ali e ficar um tempão. Ali era só um socorro urgente no meio do umbral. Bom, entraram na casa e o André ficou surpreso. Quem organizava lá a casa, quem dirigia a casa era uma mulher. E ele pensou, nossa, mãos sensíveis de mulher. Sim, ela chamou, cumprimentou eles com carinho, falou com Jerônimo e ele disse, esse abrigo de amor e paz cooperará conosco. Então, assim, eles estavam ali, lembram por quê? Porque eles iam socorrer 5 desencarnados que eram amigos deles, né? Servidores do bem, que iam desencarnar e para não serem pegos pela espiritualidade inferior, já que eles iam passar ali pelo umbral, eles iam receber esse auxílio dessa equipe do André. E aí, o André falou para Zenóbia, que era a diretora da casa, que como eles receberiam apoio nessa casa tão benéfica, tão benfazeja, como ele chamou, ele gostaria de colocar à disposição essa equipe para o que ela precisasse. Ela aceitou de pronto a ajuda e disse que nesse momento tinha uma pessoa que estava do lado de fora da casa, que era das relações íntimas dela. Então, imaginei assim na minha cabeça que era um filho, um parente próximo, alguém que ela estava querendo ajudar há muito tempo e que eles tinham conseguido trazer para perto da casa. Olha a dificuldade e olha como essa espiritualidade trabalha para ajudar. Bom, eles tinham conseguido trazer esse espírito para perto dessa casa, mas ele não podia entrar. Olha como ele ainda era perturbado. Eles ajudavam assim de longe. E aí o Jerônimo tinha colocado à disposição essa equipe e ele falou, então eu acho que vai ser muito útil a enfermeira. Lembra que tinha uma enfermeira, um padre, um médico? Vai ser muito útil a enfermeira nesse caso. Porque ela é clarividente e vai poder trazer informações melhores, já que o irmão está necessitado. Aí o André pensou, né? Eu me identifico bastante com o André. Ele pensou, será que essa gente tão elevada não consegue falar com esses espíritos, não consegue enxergar o espírito, precisa usar clarividência
né, da Luciana, que é uma colega nossa, quer dizer, não tem assim tanta elevação espiritual, ela tá na nossa equipezinha aqui de socorro, ele não tem condição de enxergar, e aí ele se arrependeu de ter perguntado, porque além de pensar a pergunta, ele falou a pergunta. E aí, claro, essa gente é toda educada, a resposta veio e ele disse que parecia uma ducha gelada, se arrependeu de ter perguntado se eles não iam conseguir enxergar, por que precisavam de nós. E aí, ele recebeu a resposta assim, ó, como todo e qualquer serviço é melhor executado por uma pessoa especialista, nada melhor para uma comunicação difícil dessa, onde a espiritualidade inferior, né, porque esse que eles iam ajudar estava ali no umbral fazia tempo, então ele tinha uma energia baixa. E nada melhor que para essa comunicação a pessoa já tivesse essa especialização, ou seja, nada melhor que uma enfermeira que tem contato direto com a dor. A enfermeira lida um a um, ela vai no leito da pessoa, ela acolhe, ajuda, auxilia no momento de dor da pessoa, um a um. Então ela desde a terra já tinha essa especialidade no auxílio ao próximo, auxílio ao próximo, olha que legal. E aí quando ela desencarnou, ela desenvolveu a clarividência, mas no sentido de entender a necessidade do próximo. Ela era especialista nessa comunicação. E aí, não satisfeitos com a resposta e não tentando humilhar o André, porque essa gente que evoluiu, eles nem fazem isso, né? Eles queriam esclarecer mesmo, mas o André se sentiu assim, envergonhado de ter feito a pergunta, mas eles falaram para ele assim, nada melhor que uma especialista, porque a irmã Luciana, que é a enfermeira, está acostumada há muitos anos faz isso. Agora, se fosse o caso de uma orientação espiritual, o mais especialista seria o padre, o Hipólito. Se fosse outro caso, outra pessoa. Então aí ele calou, entendeu bem, né? Claro. Bom, eles chamaram de aquisições espirituais que a pessoa faz por querer mesmo. Ela adquire essa condição, adquire várias condições, várias. Nós podemos ser especialistas em qualquer coisa, mas claro, para ser especialista você precisa estudar, você precisa se dedicar, você precisa dedicar o teu tempo para fazer, para executar as coisas e ter experiência. Bom, ele disse, cada trabalhador fiel ao seu dever possui valor específico. A obra divina é infinita. Tá na hora de a gente se especializar em alguma coisa para a gente poder ajudar com mais eficiência, mais eficácia, para que a gente possa ser mais útil na tarefa do bem. Pensei assim, né? Aí, sabe o que eles falaram? Que como lá o tempo é muito bem aproveitado, né? Tempo, espaço e tudo. E aí essa irmã Zenóbia disse, então nós aceitamos a colaboração da irmã Luciana. Aí eles decidiram que o André e o Jerônimo iam ficar indo e vindo, porque lembram, eles tinham aqueles 5 irmãos para auxiliar, eles iam ver qual seria o momento, iam ficar indo e vindo da crosta para casa transitória para auxiliar esses desencarnes. Enquanto isso, a enfermeira e o padre iam ficar auxiliando ali na casa. Aí a irmã Zenóbia gostou muito e estava agradecendo a eles quando começaram a entrar as pessoas muito educadas, mas cada um com um problema. O primeiro que entrou assustou bastante ela, dizendo que os monstros estavam se aproximando. E eles começaram a ouvir. E ele disse, pelas agulhas de localização, eles estão vindo do norte. E aí eles começaram a ouvir aqueles barulhões. Pareciam animais furiosos e violentos. E aquilo foi se aproximando da casa. A Zenóbia ficando assustada, assustou todo mundo, e o André pensando, meu Deus, eles têm tanto poder assim, é tão ruim assim o que eles fazem? Que espécie de entidades são essas que causam tamanha preocupação nesses dirigentes aqui da casa? Porque todo mundo que vinha ali deu aquele rebuliço, e ela dando as ordens, acendam as luzes, mandem os dardos, façam isso, façam aquilo. Ela determinou tudo o que eles iam fazer, e tudo era para defender a casa. E quando eles acendessem as luzes, mandassem os dardos magnéticos, essa equipe ia se dispersar. E aí o André pensou, nossa, então o mal também tem organização assim como o bem, a gente se organiza e vai fazer o bem, eles se organizam e vão fazer o mal. Ela disse, sim, claro, tipo, era novidade pra ele, mas ele tinha que perguntar, né? Só que ela tava nervosa, aí ela quis
transparecer que estava mais calma, para eles ficarem calmos, mas ela só deu explicações assim, dizendo que é lamentável que quando a gente desencarna a gente caia nesse mal, que a gente continue vinculado ao mal, fazendo o mal e tal. Mas o fato é, em poucos segundos esses barulhos ficaram tão extravagantes, tinha barulho até de bomba, que eles tinham jogado bomba e tudo mais, foi uma guerra. E foi assustador, animais ferozes, eles estavam dizendo. E aí eles disseram assim, nossa, porque tinham rugidos. Agora imagine, né? A gente pensa que umbral é só grito. Não, foi muito mais. Até quem estava acostumado ficou com medo. E aí a Zenobia disse, esses irmãos desequilibrados fazem isso há muito tempo. E a nossa casa presta socorro aos que estão fazendo bem e nós temos sim bastante proteção. Aí a enfermeira disse, eu conheço isso, porque ela já tinha auxiliado o pai dela, tentado tirar o pai dela de umbral e tal. Ela já tinha ouvido muitas vezes esses barulhos e dela ficou muito apavorada. Disse, será que a gente não pode parar e rezar e pedir a proteção de Deus? Aí a Zenobia falou, essa proteção já foi pedida, fiquem calmos, porque a casa era só para isso, né? Tinha irmãos constantemente ali numa sala de oração para prece e tudo mais. Bom, ela disse, essa região, essa nossa casa é para isso mesmo, para doentes e debilitados. Nós possuímos vários locais de oração e depois ela mostrou a casa para eles, ela determinou que alguém mostrasse a casa para eles, mas por enquanto ela só estava dizendo que é esse tipo de construção que eles tinham ali, era para isso mesmo. Era do material mais leve para poder ir para cá e para lá e se deslocar quando precisasse. E cada vez que tinha esse ataque de monstros, vinha um fogo para limpar aquilo ali. Ai, que bom, né? Se quando a gente pensasse, tivesse um pensamento ruim, viesse um fogo e limpasse o nosso pensamento para que a gente pudesse elevar o nosso nível energético. É assim que eles fazem lá. Eles chamam de fogo etéreo. Então, depois que passou essa gente toda, teve vários servidores que entraram ali para falar com a Zenobia. Eu nunca vi, eu pensava que farmácia era assim um local de muito agito, mas a Zenobia era bem mais agitada, a agenda dela era bem mais complicada, organizar o diazinho dela ali, porque cada vez que um servidor saía vinha outro problema e outro problema, e gente que fugiu, gente que estava sob ali a tutela deles, que alguém já tinha resgatado do umbral e deixou ali tentando fugir depois desse ataque, aproveitando assim como se fosse prisioneiro, sabe? Eles não sabem, né? A pessoa tá ali, ela tá assim, fora da sua realidade, fora da consciência. Ela acha que ela tá presa e ela tá sendo auxiliada. Vinha a gente falar isso, vinha a gente dizer outras coisas, vinha a gente dizer que ia vir emissários do alto, que ia chegar fulano de tal lugar, e, nossa, tudo acontecendo ao mesmo tempo, assim. E quando o último servidor entrou e falou pra ela que o fogo etéreo estava vindo pra limpar, por causa da passagem desses irmãos ali, ela disse, então eu tenho que tomar as providências, essa casa vai ter que ir pra outro lugar. Quando passava ali essa galera mais pesada ali do umbral, eles tinham que passar um fogo e a casa tinha que se mudar, não podia ficar nesse fogo, né? Era fogo para miasmas, energia. Então daí ela disse, já que vamos ter que mudar a casa, eu vou lá resgatar, lembra que ela queria resgatar alguém que era do conhecimento, da linha de afetos dela. Então ela falou pro Jerônimo que ela não tinha mais tempo e que ela ia lá. E o Jerônimo disse sim, ela pediu a ajuda dele. E aí ele disse sim, e aí os estudantes ali ficaram com tempo para conhecer a casa. Então eles foram ver do que a casa fazia, quais eram as dificuldades, os serviços que tinham lá, e eles acharam muito interessante. E aí a enfermeira e o padre pediram para ficar na sala lá da prece. Já o médico disse, eu vou aproveitar e vou querer conhecer alguém da minha área. Aí ele perguntou para o rapaz que tinha sido direcionado para auxiliá-lo se não tinha nenhum médico por ali para ele conversar, para ver o que era mais útil. E ele disse, sim. Enquanto isso eles estavam passando por quartos grandes, cubículos pequenininhos, então era bastante interessante o lugar. E aí esse ajudante disse, aqui nós temos sim o irmão Gotuso. E ali nós vamos contar no próximo capítulo a entrevista com o Gotuso que o André teve. Até lá!